Seja bem-vindo a mais uma reunião online de leitura bíblica, de apreciação da Escritura e alguns comentários a respeito do que temos lido, com alguma meditação que seja boa para o nosso coração. Nossa programação normalmente é feita ao vivo, em algumas ocasiões nós fazemos uma gravação continuando a leitura bíblica e a leitura por si só abençoa o nosso coração e é nisso que nós cremos, por isso estamos aqui para ler a Bíblia junto. Hoje no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, a partir do verso de número 10. Bem, nós ficamos uma programação todinha lendo apenas 10 versos, do 1 ao versículo de número 9, ou até o versículo 10, e repetiremos o verso de número 10 para apreciar sem pressa o texto bíblico. Portanto, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 8, verso 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e com os seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua sega, e fabriquem as suas armas de guerra e os apetrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Também verso 17, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. Pois bem, terminamos a leitura do capítulo 8. É um trecho pequeno, bastante fácil de compreender, e a gente vê aqui vários pontos que eu poderia comentar com vocês, já trazendo uma meditação para o nosso coração, pensando em coisas que a gente poderia aprender, para a gente aprender com os erros alheios. E sábio é quem aprende com os erros alheios. No meio do seu esforço de seguir para o caminho celeste, mesmo aqui na terra, nós precisamos aprender com os erros alheios, pois isso é muito mais lucrativo do que aprender com os próprios erros. Infelizmente, há pessoas que não aprendem nem com os próprios erros. Mas deixemos esse comentário e vamos para o que estava acontecendo. Quando Samuel orou, falou com Deus a respeito do pedido do povo, Deus confortou a Samuel, dizendo: Eles não têm te rejeitado, Samuel, eles rejeitaram foi a mim. E
Como eu já tenho dito para vocês numa das leituras anteriores, a promessa de que Deus, quando tirou o sacerdócio de Eli, ele prometeu que da família de Eli todos seriam mortos, extirpados, e o que restasse deles ficaria muito envergonhado. E isso aconteceu, ao longo da história isso aconteceu. Mas também na profecia contra Eli, um servo de Deus, que a Bíblia não diz o nome, chegou para Eli antes de Deus falar com Samuel. Samuel ainda era criança. Ainda disse uma palavra: e eu estabelecerei outro no teu lugar, e terá uma descendência forte. Sua descendência será permanente. E a gente, naturalmente, quando lê a história e vê a retirada de Eli da história, do sacerdócio, a gente entende que Samuel estava ocupando esse lugar. Mas é bem fácil de você entender que não era Samuel o que ocuparia esse lugar. Porque a descendência de Samuel, seus filhos, tomou algumas atitudes bem reprováveis aqui no capítulo 8. Eles tomaram avareza e venderam o julgamento, foram corrompiam o julgamento por causa de benefício próprio. Então, não era exatamente de Samuel que a Bíblia está falando como um homem forte com uma descendência duradoura. Eu entendo que Samuel era um homem de Deus, escolhido por Deus para trazer o reinado para Israel, mas isso é uma opinião pessoal, né? Claro, isso é minha. Eu prefiro pensar que era Zadok, o sacerdote que se levantou no tempo de Davi, e sim, ele teve uma descendência forte. Samuel não. Então foi um homem sofrido, Samuel foi um homem sofrido, porque ele serviu a Israel e de repente foi rejeitado. E aí chegamos na leitura de hoje, que ele falou com Deus, Deus o consolou, Deus o confortou, dizendo: Samuel, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram foi a mim. E aí meditamos que rejeitar o homem de Deus era o mesmo que rejeitar a Deus. Aí Deus disse: então vai e fale para eles as implicações de ter um rei. E aí chegamos na leitura de hoje. Samuel dizendo: olha, ele vai tomar terras, ele vai tomar gados, ele vai tomar os vossos filhos para servi-lo, o melhor da terra, ele vai tomar para ele. E apresentou as consequências. É claro, gente, que o povo só viu que eles queriam ser iguais às outras nações, mas não avaliaram o preço que eles iriam pagar. E Deus queria mostrar para eles o preço que eles iriam pagar mediante tal petição, tal decisão. E isso é preciso a gente colocar em pauta na nossa vida frequentemente quando se vai tomar uma decisão. Se você vai tomar uma decisão, não pense só no benefício que você vai obter daquela decisão, só a parte boa. Se você vai tomar uma decisão, lembre-se do preço que você irá pagar. O preço, ele pode ser lucrativo, ainda pode ser lucrativo, mas em algumas situações contra a vontade de Deus, ou pelo menos na vontade permissiva de Deus e não na perfeita, o preço pode ser muito alto. E foi o que Deus mandou a Samuel dizer para o povo. E ele falou, Samuel disse para o povo dos versos 11, 12, até no verso 15, 16, 17 também, falando das pessoas, dos filhos e escravos, das terras, dos gados e do valor mesmo, do preço a se pagar por ter um rei. E aí Deus disse ainda: então naqueles dias clamareis por causa do vosso rei. Clamareis por causa dos vossos reis e que vos houverdes escolhido, mas eu, o Senhor, não vos ouvirei naquele dia. Esse verso aqui eu quero ler ele de maneira diferente. Então, depois, em algum dia, vocês se arrependerão dessa decisão que vocês tomarão, que estão tomando, e vocês vão orar e vocês vão me clamar,
e eu não vou ouvir. Gente, foi isso que Deus estava dizendo, nas nossas palavras, na nossa linguagem, foi isso que Deus disse. Um dia vocês vão se arrepender desse caminho. Um dia vocês vão se arrepender de ter ido pela vontade permissiva. E aí, quando vocês se arrependerem, vocês vão chorar, vocês vão reclamar. E aí, eu não vou ouvir. Eu deixei uma escritura separada que está lá no livro de Oséias. É um profeta bastante pouco lido, é meio esquecido. Mas Oséias disse no capítulo 13, verso 11: Dei-te um rei na minha ira e tirei-o do meu furor. Falando com Israel, com o seu povo, Deus disse em profecia através de Oséias, no capítulo 13, verso 11: Dei-te um rei na minha ira. Dar um rei na ira quer dizer permitir, já que vocês estão pedindo, né, Israel? Então, toma um rei. E ainda tirei-o no meu furor. Possivelmente esse rei está falando de Saul, que foi dado, escolhido mediante, né, a escolha do povo. Ou será que eu poderia apresentar aqui Jeroboão? Eu não sei se eu poderia falar que quando o rei foi dividido, então Deus deu um rei na sua ira. Acho que eu prefiro falar que foi realmente Saul. E aí a segunda parte do verso, e tirei-o no meu furor, poderia se falar do último rei que foi levado em cativeiro, que foi do reino do norte, o rei Oséias, que foi o último que governou a Israel, não Judá, mas quando Israel foi dividido, uma parte ficou sendo chamada Israel e outra parte Judá. Pois bem, o último rei de Israel foi Oséias. Então Deus disse isso: dei um rei no meu furor, já que vocês querem, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, reclamareis comigo, orareis a Deus e clamareis. E aí Deus disse: não os ouvirei. No primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso de número 4, deixa eu ver de que se trata essa referência. Todas referências a respeito do texto que nós estamos lendo e acaba trazendo assim algumas meditações a respeito. 12, primeiro livro dos Reis 12, verso de número 4, que diz: Teu pai agravou o nosso jugo agora, pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs e nós te serviremos. Aqui está falando de Roboão. Sim, pode ser Roboão, mas eu creio que até Saul foi vontade permissiva. Não Roboão e nem Jeroboão, foi quando as duas tribos se dividiram, né? Mas, comentário ainda a respeito do capítulo 8, no final do capítulo. Eles disseram: e nós também seremos como todas as outras nações. O que Israel queria era ser como as outras nações. Que lástima, né? Querer ser como o restante das pessoas. Já não dizia a nossa mãe que nós não somos todo mundo? As mães, cada pai, acho que cada mãe já disse isso para os seus filhos quando eles pediam para fazer alguma coisa. Dizia: não, você não vai fazer, porque você não é todo mundo. Mas mãe, todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. E Israel não era todo mundo. Porque Deus, como um pai, sabe o que é bom para seus filhos. E aí, então, aqui está a escritura: nós também seremos como todas as nações. Haverá sobre nós um rei. E o povo bateu o pé. Haverá sobre nós um rei. Gente, eu penso que o problema não era ter um rei. O problema não era ter um rei. Ter um rei, acho que já estava no plano de Deus. E eu vou te mostrar por que eu penso que já estava no plano de Deus. O problema foi querer ser como os demais. Aí está realmente o problema. Olha, quando Samuel nasceu, e Ana levou seu filho para o templo, entregou ele para ele viver lá no templo, Ana deu um cântico, cantou um louvor a Deus, dizendo estas palavras. No capítulo 2, no verso 10, os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus
trovejará sobre eles, e o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Ora, é claro que Ana estava cantando aquele cântico de louvor de adoração inspirada por Deus. Como é que na oração dela, num tempo que não tinha rei, Israel era governado por juízes, não tinha rei por já centenas e centenas de anos. Só no Egito foram 400 anos. Até Samuel, mais de 400 anos. Quase 1000 anos, 800 e 900 anos. Israel nunca tinha tido um rei. E de repente Ana, inspirada por Deus, canta adorando a Deus e diz: o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Então estava nos planos de Deus ter um rei. Lá, quando no tempo de Abraão, Deus disse a respeito dos reis de Israel. Então eu penso que estava no plano de Deus ter rei em Israel, governando sobre Israel. Mas como eu disse, o problema não foi ter reis. O problema não foi eleger um rei. O problema foi eles querer ser como as outras nações. Tinha que cumprir um propósito, tinha que cumprir um plano, e tinha que vir um Davi, tinha que vir um Salomão, tinha que vir um Jesus Cristo para ser a figura suprema da monarquia, do reinado de Deus sobre seu povo. Então, não é que Deus ia prevalecer o resto do tempo governando Israel através de juízes. Mas Deus tentou demover o povo, dizendo: olha, se vocês tiverem um rei, vocês terão que fazer isso por ele, fazer isso e mais isso por ele. Então, gente, não é que não podia ter rei, é que ainda não tinha chegado a hora de ter rei. E aí, então, Deus atendeu ao pedido do povo. Nós temos várias escrituras a respeito dos reis, que você pode notar: Deuteronômio 17, verso 14, Gênesis 17, 6 e 16, que são as escrituras a respeito de Abraão e os seus reis, ou que Israel teria reis, são profecias a respeito de que Israel teria reis, e 1 Samuel capítulo 2, verso 10, que é o Cântico de Ana. Então, a gente vê aqui que o povo rejeitou o julgamento de Deus através de um juiz, de um profeta, de um sacerdote, que eram os meios que Deus estava usando até ali. Não eram os meios que Deus estava usando? Era. E o povo cansou daquilo e disse: nós queremos um rei que vá na nossa frente e que lute nossas batalhas, as nossas guerras. Gente, quão fácil a gente se esquece do valor. Deus já tinha dito um pouco atrás, dizendo: eu guerrearei as vossas guerras. Não era um rei guerreando as guerras deles, era o próprio Deus guerreando as guerras deles. E eles abriram mão disso, gente. Você consegue enxergar que eles abriram mão de Deus guerrear suas guerras para colocar um rei guerreando as suas guerras? Então a substituição foi muito aquém do que eles já tinham. Eles achavam que estavam ganhando e estavam perdendo. E estava perdendo e perdendo muito. Eles achavam que estavam lucrando e estavam sofrendo prejuízo. Esse aqui é o grande problema. Olha, na sua decisão, no seu dia a dia aí, pensa assim. Você pode pensar que está lucrando em viver uma vida assim, 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 do jeito que você imaginar, lá com o mundo, com os prazeres que o mundo oferece e tal. Quando na verdade se está sofrendo um prejuízo, um alto preço que não vale a pena pagar. Então isso precisa ser colocado em pauta, né? É necessário colocar vamos dizer, na ponta do lápis. E aí a gente entende sobre vontade perfeita e vontade permissiva, porque Deus deixou. A vontade perfeita é a vontade principal de Deus, é a sua primeira vontade. Quando Deus expressa algo, fique com sua primeira vontade, com a primeira expressão do que ele quis fazer, do que ele quer fazer. Essa é a vontade perfeita.
Se a gente sim insiste com Deus, porque nós queremos isso, estamos aqui desejando isso, querendo isso, aí então Deus pode até permitir, pode até deixar, e isso é chamado de vontade permissiva, melhor dizendo, vontade permissiva. E Deus tem duas vontades, diz o irmão Brana, essas duas, a perfeita e a permissiva. É como se o pai dissesse para um filho, não, você não vai em tal lugar. Mas o filho insiste tanto, a filha insiste tanto, aquela pessoa insiste tanto, e ele diz, bem, então já que você quer, então vá. Essa é a vontade permissiva. Deus deixou? Deixou, mas sabendo que teria um preço a se pagar. Fica esses comentários a respeito do capítulo 8. Se Deus permitir, nós continuaremos a nossa leitura. Nosso tempo ele realmente é reduzido aqui para meditar em coisas tão profundas e tão instrutivas. No caso do texto de hoje, ele é bastante fácil da gente compreender o que estava acontecendo, mas a mensagem ela é muito profunda. O código é muito especial, né? Então, guarde aí no seu coração, avalie no seu coração quais suas decisões, se elas são a vontade perfeita ou permissiva. Não insista com Deus, tenha sabedoria de distinguir, de enxergar, e Deus te conduzirá da melhor maneira. Deus abençoe a cada um que participou nesta manhã. Se o Senhor permitir, na próxima oportunidade, continuamos. Tenham todos um bom dia com Jesus.